Ê, Kiara! Não Oba! Que estava bom! preparada. Não tem importância. O bom nosso, que lutamos pelas coisas justas e corretas para os animais, é isso, a gente está sempre pronto. Tá Vamos ótima, lá. tão linda, tá perfeita. Tudo bem? Boa Que noite. bom, Eu estava Kiara, que aqui bom. ansiosa para ver a discussão sua com a Com a Gislane, mas Gislane. daqui a pouco ela Mas a entra gente aí. vai torcer, a gente vai torcer que ela vai conseguir conectar. Eu vou ficar Vou no tentar tirar dessa monitoramento luz aqui. aqui. Tá. Isso, e a gente E faz o a gente seguinte: vai. daqui a pouquinho a gente tenta, a gente vai conversando aqui, nós vamos fazendo um diálogo, Kiara, vamos contando um pouco sobre a questão dos jumentos, né? E vamos colocando para as pessoas que estão aqui nos esperando, né, aguardando, que a gente possa fazer uma contextualização de como tem sido a política pública em relação à população de jumentos aqui no Brasil. Então, como na verdade eu agora vou começar com você. Eu queria que você contasse primeiro para mim como é que é seu nome, né? Como é que, o que que você faz, com o que que você trabalha, qual a sua formação e qual que é a sua ligação com essa questão do jumento. Fica à vontade, Kiara. Um prazer ter você aqui conosco, mesmo Que que de forma bom. inesperada. Que bom, mas obrigada pela confiança, pela oportunidade, né? Vou tentar resumir aqui brevemente como é que eu encontrei os jumentos, e nesse caso aqui, os jumentos Aumenta um nordestinos, pouquinho né? o seu som, que está baixo. Os jumentos nordestinos, tá bom? Melhorou? Não, pouca coisa. Tenta mais um pouquinho. Tô aqui no máximo. Aí. Tá aí, Kiara? Acho que agora tá no máximo. Você está meio escuro. Era bom você achar um lugar com um É pouquinho mais de escuro é luz. porque aqui na minha sala tem que ter uma preparação aqui para as lives. Mas vou falando aqui enquanto vou acendendo aqui minhas Isso, aí onde você luzes. está agora melhorou um pouquinho. Acho que você ficou mais Então, perto da luz. são Aí, várias. ó, aí. Então, meu nome é Chiara Olha, gente, isso Albano. é para a gente aprender que live é assim mesmo, tá? Live Live é uma é coisa que a gente faz quem informalmente. A ideia da ao live é a gente vivo. estar Ó. trazendo informação, conhecimento Tem para as uma pessoas lâmpada sobre aqui. diferentes assuntos que nós lidamos no nosso dia a dia quando a gente trabalha com a questão dos animais, né? Então, Tem uma para lâmpada nós é uma aqui. alegria ter a doutora Chiara Albano aqui conosco, de forma improvisada, né? Era para a gente ter a doutora Gislane Brandão aqui conosco, mas a Chiara, enquanto a Gislane tenta se preparar, vai nos dar uma visão geral sobre a política que tem sido desenvolvida no Nordeste brasileiro, né? A doutora Chiara está lá na Bahia, em Salvador, e ela tem sido uma profissional incansável no apoio dessa luta da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos, a qual o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal integra. Apoia. E nós temos trazido assuntos muito variados aqui para a nossa discussão. E a semana passada, Chiara, não sei se você nos acompanhou, nós trabalhamos um outro tema que para o Fórum é muito importante, que é o transporte marítimo de gado vivo, né? E na questão dos jumentos, nós também temos uma frente de trabalho forte, nós somos uma rede, né? Inclusive você e outros profissionais, doutor Pierre, o professor Adroaldo Professor Zanella, que entrou Adroaldo, aqui que há entrou aqui pouco, também. isso, o Frederico, a Laura, a, a doutora Aline, o professor Sidney Sidney, enfim, a Sakamoto. doutora Tereza, né, mais recentemente, que é uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas é uma pessoa muito querida. Então, assim, a gente formou uma rede de pessoas solidárias para cuidar dessa questão do jumento. Se eu esqueci o nome de alguém, não é porque eu não estou levando em conta o nome, hein, gente, por favor. É porque, na verdade, são tantas pessoas que é importante a gente reconhecer, né, o trabalho delas. E aí, essa questão do jumento, assim como o transporte marítimo de gado vivo, são políticas novas, né, que a gente tem tentado desenvolver no país de forma a tratar os animais dentro da nova corrente do bem-estar animal aqui no Brasil, que é ter uma Isso. vida que vale a pena ser vivida, né? Então, vamos começar, Chiara? Você pode se apresentar, por favor? Vamos.
Então, meu nome é Chiara Albano, eu sou zootecnista de formação, né? Trabalho na área de equicultura e vim aqui para a Universidade Federal da Bahia para dar aula dessa disciplina no curso de Medicina Veterinária e Zootecnia. Então, desde que eu cheguei aqui, eu, né, tive que me readaptar. Eu sou originalmente de Minas, estudei no Paraná, no Rio de Janeiro e veio atuar na Bahia. E desde que eu cheguei aqui, eu tive essa oportunidade de trabalhar com jumento, que eu já conhecia, né? Os jumentos da raça pega, que são animais marchadores tradicionais em Minas Gerais, e tive uma oportunidade de começar um trabalho aqui com um grupo de animais que foi doado para a universidade. Então, a gente levou para a fazenda, acolhemos esses animais lá. Na verdade, foi basicamente um resgate, que vale uma outra conversa. E nesse meio tempo, eu comecei já tinha interesse, já estava estudando bastante essa questão do bem-estar animal, tentando implementar aqui na universidade as técnicas, né, de trabalho dentro dessa visão. E foi quando eu conheci o professor Adroaldo Zanella. E aí, por acaso, né, nós nos encontramos, ó, o professor Pierre aí também. Isso, acabou de entrar. Pierre, muito bem-vindo. Que bom que você está bem, Pierre. Uma alegria ter você aqui. Graças a Deus já se recuperou, né, professor? Isso, muito bem. E o professor Adroaldo veio aqui em Salvador para trazer o projeto que ele estava participando, que ele estava encabeçando, que estava sendo desenvolvido lá no Ceará, em parceria com o Detran, né, o governo do estado do Ceará, na ação de resgate de jumentos abandonados nas estradas. E eles estavam fazendo um trabalho de recepção, junto com o professor Sidney e outros colegas lá na região, para proporcionar condições adequadas para esses animais, que tinham um alto índice de mortalidade. O problema do transporte dos animais já era uma questão bastante discutida, né? Então, o grupo do professor Adroaldo tem estudos nessa área. E aí, aí eu estive lá, conheci o trabalho, começamos a participar junto, trouxe essa ideia para ser discutida e ser pesquisada aqui na região de Salvador, na Bahia. E nesse meio tempo a gente se deparou com essa situação do abate de jumentos, né? Que começou, acho que se não me engano, em 2016, né? Que aí já era mais da Gislaine, que foi essa primeira negociação do governo do estado da Bahia com a China. Em 2017 as coisas começaram. Em 2018 nós presenciamos uma situação de denúncia de maus tratos lá no sul da Bahia, em Itapetinga, né, que foram as primeiras denúncias, e a frente entrou nessa missão de ir lá documentar tudo e entrar com os primeiros processos. Então e aí foi nesse momento que também teve engajamento, né, já com o Fórum Animal, em algumas ações, em alguns contatos. E nesse momento era uma fase que o professor Adroaldo e a gente estava num trabalho aqui. E nós acabamos nos aproximando da Gislaine e do grupo da frente e juntos começamos a construir um trabalho em conjunto, né, de professores da universidade, do grupo de bem-estaristas com um grupo abolicionista. E eu considero então, isso... espera um pouquinho, deixa eu só fazer um recorte aqui para as pessoas que estão acompanhando a gente, que talvez elas não saibam. Que, na verdade, a gente tem uma história longa da questão do abandono, dos maus tratos aos jumentos, que foram animais muito importantes na história da construção da sociedade humana ao longo dos séculos. Não foi uma coisa, colonização, não é uma coisa do Brasil, na colonização do Brasil, os primeiros jumentos chegaram aqui em 1530, 1500 e pouco, né? Junto com os nossos colonizadores. Exatamente. E só por conta deles, graças a eles, nós conseguimos colonizar o Nordeste. Exatamente. Então, os jumentos, eles fazem parte da história do desenvolvimento de toda a região Nordeste. Isso se a gente quiser ser bem reducionista e lembrar só da região Nordeste, porque no Brasil inteiro eles foram importantes, Brasil inteiro, né? Então, no Mato isso é uma Grosso, primeira coisa. Segunda coisa, a questão do abandono... Né? Isso. A questão do abandono, ela começou, e foi mais evidente no estado do Ceará, alguns anos antes. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas começaram, ao invés de usar os jumentos para as atividades agrícolas, que tinham que separar, às vezes, animais, fazer transporte, começaram a usar as motos.
E à medida que essas motos começaram a entrar para dentro do manejo nas propriedades rurais, os jumentos começaram a ser colocados fora. E foi As uma questão motos, importante, a redução do foram custo, né? A colocados fora facilidade de assim, ó, eles ficavam compra. isso, nas margens das rodovias, e o estado do Ceará, em especial, talvez tenha sido o primeiro que nós temos informação É, que entrou a tentar achar, inicialmente de forma muito equivocada, uma forma de recolher e matar os animais. Recolhia e matava, recolhia e matava, recolhia e matava. E a forma da morte era extremamente cruel. Bom, com o andamento disso, isso foi crescendo num volume bastante grande, e em determinado momento, isso virou uma demanda nacional. Muitas pessoas sabiam tal. E acho que a primeira grande estratégia coletiva, que foi capitaneada pelo professor Adroaldo, num questionamento que nós fizemos num congresso de bem-estar animal no Rio Grande do Sul, fez com que nós pudéssemos participar inicialmente de um grupo que foi para o Ceará, que foi o grupo do professor Adroaldo que começou todo esse isso. trabalho. Então, enquanto tinha uma linha de trabalho no Ceará, que qualquer hora dessa a gente com certeza vai convidar o professor Adroaldo para contar um pouco como Essa foi, história. nós começamos a ter um segundo momento de problema, que foi o estabelecimento de uma política pública para dar destino aos jumentos, especialmente na Bahia, instituindo uma política de exportação de alguns produtos dos jumentos, em especial a pele dos animais, que era para a produção de uma substância chamada afrodisíaca, com propriedades que não são comprovadas terapêuticas, que fazem parte da medicina tradicional chinesa, que é o egial. Isso mesmo. Nós daqui a pouquinho vamos tentar trazer a Gislane, eu vou pedir para você vai esperar um pouco, aí eu chamo a Gislane, depois se ela não entrar a gente volta, ou Tá. mesmo que ela volte nós retomamos, mesmo que a gente passe da nossa hora de live, a gente começa uma outra. Porque é muito bom fazer esse resgate para chegar no que você falou. Então, a gente teve a notícia do abate de jumentos, né? E a denúncia de uma situação muito cruel em relação a uma grande população de jumentos em Itapetinga, na Bahia. Não é isso, Chiara? Então, Isso, agora Gislane, conte um pouco para a gente dessa história. Como é que aí a na Bahia Gislane, essa história começou? a Gislane que pode falar muito bem isso com propriedade, mas o que eu acho bem relevante foi esse nosso encontro, né? Junto com a frente, esse mesmo, né? O professor Adroaldo, por acaso, estava aqui nesse mesmo período, a gente falando desse projeto lá no Ceará, tentando instituir alguma coisa aqui na Bahia. Já sabíamos desse início do abate, mas ainda não era uma coisa muito assim, divulgada, né? E aí teve essa denúncia, foi quando algumas pessoas foram lá, o grupo da frente foi lá, a Gislane foi lá com outros colegas, veterinários, advogados, e a partir de então começou uma discussão mais técnica Intensa do assunto, mais intensa. E aí a nossa proposta foi, vamos procurar um ponto técnico voltado para os riscos sanitários disso também, né? Para que a gente conseguisse, de alguma forma, mobilizar mais pessoas, sensibilizar mais pessoas, inclusive da classe veterinária, da classe zootecnia, dos agrônomos da área de produção animal, porque até então falar só do bem-estar de jumento, as pessoas não estavam muito interessadas. Isso é interessante, é triste, mas é a verdade. Então a gente tentou ir para essa área falando dos problemas do transporte, as doenças que os animais desenvolvem no transporte, a questão de bem-estar, as falhas, né, durante o transporte, as falhas das barreiras sanitárias, da fiscalização desses animais, de onde eles vinham, de onde eles vão, animais que não têm origem. Então, não existe jumento de produção para o abate aqui na Bahia, no Brasil, não existe. Então, esses animais são uma condição exploratória, né, como se fosse extrativista, não sustentável, porque esses animais não são repostos na natureza ou de qualquer outra forma, não tem reprodução, não é um trabalho organizado. Então, não dá para comparar com nenhum outro tipo de produção animal. Porque então, vamos parar aí um pouquinho, Chiara. O que agora, nós deixa observamos... ver se Gislane consegue entrar, né, para falar disso. Mas deixa eu só falar uma coisa, só para terminar essa contextualização. Eu acho que o primeiro grande movimento foi feito pela Gislane, ainda na Bicho Feliz,
A Isso, Gislane bicho feliz. é da Bicho Feliz e eles A entraram em Graça, a contato com o fórum Joyce. lá atrás, quando na verdade elas perceberam a importância, quando o primeiro abatedouro estava sendo discutido de ser utilizado, para criar uma força para impedir que essa política fosse instalada no Brasil. A gente Isso, vai se foi lembrar que, por 2016, se eu exemplo, não me engano. isso, no Rio Grande do Norte, nós tivemos um caso de um promotor de justiça ainda endossando que era importante, que talvez a gente pudesse realmente abater os animais, e isso e aquilo, passou até reportagem na televisão sobre isso, e isso virou uma situação muito complicada. Por quê? Uma coisa que é importante, antes de eu chamar a Gislane, a gente tentar chamar ela e depois voltar para a gente discutir mais a questão sanitária, que eu acho que é importante, Chiara, é bem importante a gente colocar isso. A gente tem uma demanda muito séria, que é o seguinte: não existia uma política pública, nem do ponto de vista de criar uma política pública, do que a gente vai fazer, discutir com a sociedade, muito menos não tinham normas sanitárias para nada disso. Nenhuma. Os jumentos nunca tiveram uma política que pensasse assim, bom, nós vamos criar os jumentos para uma finalidade. E o que se notou logo de cara, muito rapidamente, foi o fato de que, na forma com que estava tudo sendo planejado, em pouquíssimo tempo a gente teria dizimado a população de jumentos no Brasil. Por quê? Porque os animais são animais rústicos, eles são animais que têm um longo período de gestação, nasce um indivíduo de cada vez, né? E é importante a gente lembrar que outras práticas de exploração da criação de animais, e eu não estou falando de exploração como um nome pejorativo, é o nome que tem, né? Esses nomes que a gente usa não foram a proteção animal, nem os abolicionistas, nem ninguém que criou. Isso está dado dentro das normas das práticas agrícolas e Exploração, eu pecuárias. quis dizer extrativo, como se fosse extrativista, Isso, né? exatamente, exatamente. Então, só para que... esclarecer, porque nem todo mundo que está participando, eu estou vendo aqui as pessoas que estão entrando, algumas eu conheço, são pessoas de outras áreas, né? Então, só para deixar claro que nós temos, na verdade, a gente teve assim, opa, aqui tem jumento sobrando, peraí, alguém vai poder lucrar com isso. E, coincidentemente, a gente teve uma demanda, na época, vindo do Ministério da Agricultura, que a gente tinha a Cátia Abreu como ministra da Agricultura, que foi para a China e foi convidada a criar uma situação baseada numa questão de que sopa de jumento, de repente, era bom. Isso todo mundo é capaz de lembrar. E, a partir dali, os problemas começaram, né? O que aconteceu? A gente foi tendo uma sucessão de problemas. Teve os problemas do Ceará, os problemas da Bahia, até que os problemas da Bahia chegaram numa questão sanitária muito grave, uma questão de mal-estar muito intensa, tá? Então, Chiara, eu vou fazer assim, eu vou pedir para você, eu vou tirar você da live, vou pedir para a Gislane ficar e você fica aí, você não sai daí, porque se ela não entrar, eu te chamo de novo. Tá bom? Tá bom, Só prazer, obrigada. Obrigada, beijo, até já. Beijo, até. Até. Vamos ver agora se a Gislane vai conseguir entrar. Gislane? Oi, eu estou ouvindo. Tá me... Finalmente. Tá me vendo? Opa! Que alegria! Que alegria! A minha é maior ainda, mas estava. Eu acho uma coincidência do universo, assim como você, doutor Adroaldo, doutor Pierre, são peças assim, doutora Aline, são peças importantíssimas, né? Nesse combate aí, esses maus tratos aos jumentos, que é maus tratos terríveis, né? Isso, aí a Chiara ficou super feliz e outras pessoas que você conseguiu entrar, que bom. Gislane, você estava ouvindo a gente, né? Eu acho que era importante você contar como é que você, no Bicho Feliz, se apropriou da história dos jumentos aí na Bahia e começou a se envolver criando a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Lembrando, gente, agora eu vou poder apresentar a minha amiga Gislane Brandão. Ela é advogada, ativista pelos animais e coordenadora da Frente Nacional de Defesa dos Jumentos e diretora da União Defensora dos Animais Bicho Feliz. Então, Gislane, a palavra é sua agora.
Se o tempo acabar, a gente abre outra, tá bom? Pronto, eu tô aqui, que eu não quero nem me mexer muito para isso aqui não sair. Olha, essa coisa de internet é Isso, ótima, mas fica também quietinho aí. eu não sei, só move a cabeça, a Vamos mão lá. nem move. Vamos Olha, lá, vamos lá. eu sou Gislaine, como você falou, sou diretora da Bicho Feliz, juntamente com Joyce, e eu estava olhando a internet por falar disso, e para minha surpresa, tem lá, a DAB, portaria 225 da DAB, isso em 2016, permite abate de jumentos. Então, assim, meu primeiro contato com essa história toda foi um susto. Eu fiquei indignada quando vi aquilo na internet já o lançamento de uma portaria para abate de jumentos. Aí, então, indignada, na sequência, eu entrei em contato para saber, procurei ler a portaria, descobri o que estava acontecendo. Entrei em contato com a Elizabeth McGregor, que é uma parceira nossa de muitos anos, né, nossa união é de muito tempo, e perguntei a ela o que estava acontecendo, se juntamente com a gente ela toparia fazer essa frente, e ela topou, e aí começou a Frente Nacional de Defesa dos Jumentos. Nós fizemos uma representação em 2016 para o Ministério Público de Miguel Comum, que foi onde estavam começando os abates, e o Ministério Público fez uma batida no lugar, e era tanta irregularidade, ele fez um documento onde ele orientava o fechamento desse abatedouro de jumentos, ele foi fechado, e na sequência, para a nossa infeliz surpresa de novo, em 2017, a Margosa começou a bater, em 2018, e nisso a gente movimentando a frente, a gente ia juntando pessoas, a gente ia discutindo o assunto. Em 2018, em Itapetinga, descobriram várias carcaças de animal espalhadas em uma fazenda, e isso gerou uma indignação muito grande. A gente colocou na mídia e várias pessoas se juntaram. A visão dos animais mortos foi muito dolorida. As pessoas todo o Brasil e fora do Brasil também, as pessoas se chocaram com o que estava acontecendo. E a mídia deu grande cobertura. Nós chegamos a fizemos uma comissão e fomos até o local, em Tapetinga, onde a SOS Animais de Tapetinga deu todo apoio, porque eles foram os que fizeram a filmagem dos animais mortos. Então, tentamos ainda salvar. Tem Rebeca, tem Sol de lá, as meninas devem estar ouvindo a live. E nós tentamos, essa comissão que foi formada aqui em Salvador, da frente, com nós representantes da Bicho Feliz, com representantes da frente, tinha doutora Graça, da Bicho Feliz tinha eu, tinha Joyce de Medeiros, tinha Graça da frente, Yuri, Ilka, veterinária. Nós fomos para Itapetinga, com apoio, inclusive, do fórum, e lá tentamos salvar os animais, e, infelizmente, eles colocavam os animais que restaram, porque quando eles fizeram a batida com todos aqueles animais mortos naquelas fazendas, eles, ao invés de pegar os animais que não estavam mortos e colocarem para salvar os animais, eles resolveram abater os animais que não estavam mortos. E a gente tentou tirar dos caminhões, chegamos no local ainda com vários vivos, tentamos tirar dos caminhões, tentamos tudo, nada. Eu fiz as filmagens deles colocando os animais nos caminhões para o abate, e os bichinhos não queriam ir. Tinha um rapaz um senhor dando paulada para eles entrarem no caminhão, tudo isso está filmado. E não conseguimos salvar. Todos foram encaminhados ao abatedouro. Nós fomos para a porta do abatedouro, que era vizinho a esse terreno, com a doutora Ilka, que era veterinária. Ela disse que queria entrar, eles não deixaram ela entrar. Esses animais foram abatidos. Em todos esses Você casos, tem ideia que número de animais foram abatidos? Quantos animais, em média, foram abatidos? Você tem ideia, mais ou menos, Gislaine, nessa época? Foi? Não lembro exatamente, mas acho que em torno de 600, talvez, porque também foi ou 300, foi um número muito grande dessa batida em Tapetinga. Mas no geral, iam sendo abatidos muitos animais, porque só em Amargosa foi um número imenso. E aí, ainda em 2018, então em 2017, Miguel Comum, em 2016, Miguel Comum, em 2017, Amargosa, e em 2018 teve Tapetinga, e logo depois dessa coisa toda de Tapetinga, com todo esse material. Então, apesar de toda a tristeza deles terem batido os animais, todo esse material formado, a gente, que era a filmagem, que era todas as representações que a gente já tinha feito ao longo desses anos, com a recomendação a primeira recomendação que foi feita pelo Ministério Público lá em Miguel
em Miguel Calmon, com o absurdo que o promotor viu lá, tudo junto, a gente entrou com a ação civil pública e conseguimos, com a doutora Arali Duarte, da primeira vara federal, deu a liminar contra o abate dos jumentos. Mas eu quero frisar que a gente conseguiu isso porque a gente conseguiu juntar na frente todo o apoio técnico. Então, você, doutora Adroaldo, doutora Chiara, doutor Pierre, todo um contexto veterinário, de zootecnista, um contexto técnico muito bom, fomentou e deu um embasamento para que a nossa ação conseguisse ter a liminar. Inclusive, porque o Conselho Nacional de Medicina Veterinária, que foi isso que a Chiara estava conversando, eles estão, diante do que está acontecendo, eles lançaram uma nota, e nessa nota eles diziam que o abate como estava dos jumentos iria gerar a extinção dos jumentos. Porque qual é a sistemática? Pega um animal andando nas vias públicas, compra um animal por qualquer valor, coloca no caminhão sem nenhuma barreira sanitária, mistura tudo, jumento ninguém sabe nem de onde, vai juntando tudo, bem assim mesmo. Leva para qualquer fazenda e de lá vai para Só fazer um recorte aqui na sua questão. Então, esse problema da questão sanitária ser negligenciada, ela não começou recentemente. A questão sanitária sempre tem sido, desde que você ouviu falar nessa questão do abate dos jumentos, você tem ouvido falar, as questões sanitárias não estavam sendo controladas. E aí, quando os técnicos vieram, os veterinários, a doutora Ilka, Pierre, professor Adroaldo, eu própria, mesmo estando mais distante, professor Sidney, Frederico, Laura, todo mundo foi comprovando que não existia uma avaliação sanitária mínima nem para cumprir os protocolos que são definidos pelo Ministério da Agricultura no trânsito de equídeos, não só no estado da Bahia, mas em relação ao país como um todo. É isso? É isso. Nós somos contra o abate de qualquer forma. Pronto, nós somos contra o abate. Mas não somos a favor do abate. Mas considerando as normas de abate, não que a gente concorde com o abate, deixa isso bem claro, mas considerando as normas do abate, é preciso frisar, e vocês nos mostraram isso, o que a gente achava, mas que vocês mostraram detalhes do porquê, está todo irregular. Não atende à legislação sanitária, pelo menos a legislação sanitária antes da porta. Tem uma portaria que depois eu quero falar sobre essa portaria. A legislação sanitária não tem barreira sanitária. A gente quando a gente, depois dessa questão da ação civil pública, houve uma denúncia de animais mortos em uma fazenda entre Euclides da Cunha e Canudos. Quando a gente viu isso pela internet, quando a gente soube essa notícia, imediatamente eu liguei para a prefeitura de lá, de Euclides da Cunha, entrei em contato com eles já tinham feito um laudo falando sobre a irregularidade do local. Eu entrei em contato com o promotor de lá, disse a ele que já existia uma liminar, porque nesse momento já existia uma liminar com base naquele material todo de Tapetinga. Mas a liminar proibiu o abate, era isso, Gislane? Então eu informei ao promotor de Canudo de Euclides, o que estava dentro para Euclides, que já existia liminar que proibiu o abate, mas existia um grande problema, existiam 800 jumentos numa fazenda, dos que sobravam vivos, que eram mais de 1.000, e existiam em torno de 800 jumentos que ainda não tinham morrido. E o que fazer com esses jumentos? Devolver aos chineses? E aí... E quem é que levou esses jumentos para essa fazenda, Gislane? Conta um pouquinho dessa história, que é importante. Esses jumentos foram levados para essa fazenda por 2 chineses. Como tinha liminar, eles botaram na fazenda. Eles disseram que estavam na fazenda porque a liminar estava em vigor e eles estavam esperando para o abate. Esperando a liminar cair. Essa liminar durou mais de um ano. Mas a sistemática deles, não é verdade isso, porque a sistemática deles sempre foi essa, de pegar os jumentos, colocar num local arrendado, geralmente, e depois levar para o frigorífico. Então, assim, em princípio estava lá porque não ia logo para o abate. Mas também, não estou dizendo, mas pode ser até, quem sabe, não ir para um abate clandestino, não, né? Tudo é possível. Isso mesmo. E o fato é que a gente não ia deixar devolver esses jumentos para os chineses, com liminar ou sem liminar. E aí entra a figura do fórum, e a figura forte de Elizabeth Magrego, e teve reunião, o Ministério Público, o promotor, o Thiago, de lá se movimentou, o prefeito, houve uma movimentação. E o que fazer com esses jumentos? Aí o fórum entra
e fica com os jumentos. Então, assim, eu quero, como representante da frente, da Bicho Feliz, eu quero agradecer a vocês do fórum por tudo que vocês fizeram pelos jumentos. É um trabalho conjunto, mas naquele momento ali, a Elizabeth falando eu fico com os jumentos foi muito fundamental para que esses jumentos não tivesse o fim que a gente nunca ia nem saber o que foi que aconteceu. E aí... Bom, a gente já tinha uma prerrogativa anterior, né, Gislane? Que, na verdade, outras centenas, se não milhares de jumentos já tinham sido mortos em condições bastante cruéis, né? Eu acho que o que é importante as pessoas entenderem é que quando você fala, os animais morreram animais adultos, morreram animais jovens, morreram fêmeas porque não conseguiram dar cria, morreram filhotes recém-nascidos, ou eles morreram porque foram abatidos, ou eles morreram porque as mães foram abatidas e eles morreram de fome. Então, tudo quando a gente fala da questão da morte desses animais, não dá para as pessoas entenderem, eu acho que isso é o ponto importante, que existisse uma política pública sanitariamente correta, dentro dos princípios de bem-estar animal, que fizessem com que tudo isso fosse feito de uma forma minimamente adequada do ponto de vista da gente pensar, tudo bem, então vamos instituir um sistema de abate de jumentos, então como que a gente começa? Como é que a gente vai caminhar? Como é que a gente vai chegar no resultado? O que a gente viu foram ações desconexas, né? Muitas pessoas interessadas em ganhar dinheiro, que vinham de fora e faziam todo esse trabalho, outras tantas aqui montando estruturas para isso, e em contrapartida, eu queria lembrar disso, que nós mesmos, o ano passado, se eu não estou enganada, foi o ano passado, né, que a gente foi em Aracaju, não foi? Nós tivemos um curso que nós tratamos desse tema dos jumentos, e uma advogada que estava presente contou que ela morava numa cidade do interior, acho que do Rio Grande do Norte, eu não me lembro exatamente o estado do Nordeste, não, acho que era de Sergipe mesmo, e que, na verdade, as pessoas entravam lá e falavam assim, viu, nós temos assim, tem muito jumento aqui, nós estamos precisando de um dinheiro porque nós vamos levar para um santuário. E o que a gente deduziu foi que o santuário era nada mais, nada menos do que juntar ainda esses animais, ganhar um dinheirinho extra e levar os animais para o abate em condições muito inadequadas de transporte, de manejo desses animais, de manutenção desses locais, né? E de manejo e de manutenção de condições básicas, alimentares, de dessedentação, quer dizer, dar água para os jumentos, de ter locais sombreados, não tinha nada. Então, assim, uma coisa muito árida, muito pobre em recursos naturais e com um alto risco, na verdade, do ponto de vista sanitário, porque os animais transitavam e ao longo do tempo se encontrou algumas doenças importantes, né, Gislane? Quer contar um pouquinho para a gente delas? Pronto, sim. Entre Itapetinga, a denúncia de Itapetinga e os animais de Euclides e Canudos, houve aquela reunião no conselho. E lá, um detalhe que intrigou, acho que a todos. A veterinária que fazia o acompanhamento pelo mapa do abate em Margosa, perguntaram a ela sobre o mormo. E ela disse que não era feito o teste de mormo com os animais e não tinha, e todos davam negativo. E pelo que eu entendi, era um feito teste por amostragem com animais mortos. E por isso dava negativo, então ela garantiu que não tinha exame de mormo, problema de mormo. Quer dizer que os jumentos não tinham risco de ter mormo, é isso? Eu, apesar de não ser... Eu sou advogada, eu sou leiga na área veterinária, achei estranho. Mas, segui. Então, quando o fórum ficou com os 800 jumentos de Euclides, que é um trabalho do fórum, com apoio de toda a frente, é um trabalho muito bonito, que envolve todo mundo. Tem muita gente nesse trabalho que está assistindo a live, Jéssica, tanta gente que quando a gente fala onde pessoas, Ana Paula, muita gente que está aqui. É um trabalho imenso. Tem os apoiadores que todo mês contribuem e a gente não sabe nem quem é, nem quem são. Então, assim, às vezes eu digo a pessoa que diz eu contribuo. Então, assim, é uma coisa muito interessante. Mas o fato é que esses 800 jumentos que ficaram conosco foram morrendo vários. E vocês começaram a desconfiar tecnicamente de que tinha alguma coisa relativa ao mormo. Até porque foi feito um exame de sangue pela DAB, eles não devolviam esse exame.
E quando devolveram o exame e mostraram o exame, morro. Então, um minutinho que agora eu vou fazer um acerto nas questões. Acho que é uma coisa importante, Gislene, a gente resgatar que diante do cenário que foi observado desses animais, que era muito crítico, né? O professor Adroaldo fez um evento lá em Euclides da Cunha, convidou várias pessoas para falar, Elizabeth esteve presente, você esteve presente, vários outros profissionais, professora Chiara, acho que o professor Pierre, enfim, várias pessoas presentes, e tudo indicava que os animais ali, além de terem problemas nutricionais e metabólicos crônicos, também poderiam ter quadros de doenças infecto-contagiosas. A gente não sabia quais, mas a gente deduzia, né? Imaginava, porque existe um padrão de enfermidades que são comuns em animais que são mantidos em condições muito precárias e sem nenhum controle sanitário. Então, naquela época, eu acho que foi formado através de uma parceria com o professor Adroaldo, com o pessoal da USP, né? Foi montado um projeto para que, na verdade, a gente cuidasse desses animais e, a cada momento, um grupo de profissionais foi sendo integrado nesse trabalho. Então, acho que a primeira coisa, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eram 800 jumentos e hoje sobrou quase 200 desses animais. Eu acho que é importante a gente ter claro que os animais vieram em condições muito precárias, nutricionalmente, metabolicamente, muitas doenças infecciosas, e que antes que toda essa força-tarefa fosse montada, os animais foram mantidos numa propriedade, sem poder se retirar os animais de lá para nenhum outro lugar, numa propriedade que era extremamente árida. Ela não tinha pasto, ela não tinha comida, ela não tinha local sombreado, ela tinha poucos locais para dessedentação e que formavam um charque, e os animais, na fraqueza, caíam e depois ficavam ali sem conseguir se levantar. Muitos morreram afogados, então morriam à noite e não tinha quem cuidasse, porque não tinha energia elétrica. Lá no sertão da Bahia, gente, nós não estamos falando de nada que seja nem pertinho de uma capital e nem numa região onde a gente tem abundância de pasto, por pior que fosse o capim que tivesse lá. Professora Chiara, que estava aqui com a gente agora há pouco, e que depois nós vamos poder até convidar para ela voltar novamente, num segundo momento, porque nós vamos ter que acabar essa live e começar outra, porque o assunto é comprido. Nós vamos falar pelo menos mais, depois dessa, mais um pouco. E aí preciso que todo mundo aqui que está aqui continue com a gente, para a gente aprender mais sobre essa questão e ajudar na luta. Muito bem. À medida que o tempo foi passando, e que graças à intervenção de algumas pessoas, então da Aline, do Frederico, do professor Pierre, a gente foi descobrindo uma quantidade de patologias. E o que aconteceu? Quando o Ministério Público foi lá e falou assim, essa propriedade não pode tirar nenhum animal, as pessoas fugiram de lá, fugiram, desapareceram. As pessoas que estavam envolvidas na questão da exportação, ninguém nunca mais achou essas pessoas. Nem os que ficavam ali para cuidar, e nem os que eram os chefes, vamos dizer, da organização dessa questão do abate. Os animais ficaram lá. E nós, enquanto fórum, tivemos que assumir essa questão e não pudemos tirar os animais de lá. Então, com toda a precariedade, foi necessário, através de parceria que o professor Adroaldo estabeleceu, a gente achar recursos para cuidar desses animais. E todo esse público que você falou, que são doadores, pessoas que estão todos os meses contribuindo, eles foram fundamentais a ajudar que esses animais fossem, mesmo os que morreram depois, porque estavam em condições precárias, mas tivessem um pingo de tratamento mais humano, mais adequado em relação ao que a gente via no que estava acontecendo anteriormente, né? Então foi difícil, foi muito duro, principalmente para quem ficava todos os dias lá. Frederico, Aline, que cuidavam desses animais, né? Depois a gente precisou contratar pessoas para poder ajudar nesse cuidado, porque era um lugar aberto, não tinha cerca, não tinha nada. E eles estavam ali por quê? Porque não existia uma intenção de fazer nada mais do que reúne. Fica esse monte aqui, a gente carrega, leva para o abatedor e abate. E essa desculpa de que, não, mas é que agora tem a liminar já fazia tempo que existia. É verdade ou não, Gislane?
quando vocês encontraram o caso de Euclides da Cunha. Então, conte agora a respeito disso. Eu só fiz uma contextualização para a gente não perder um pouco o caminho aí da história. Pode falar. Essa questão sempre foi assim. Captura de qualquer forma, compra por qualquer valor, coloca na fazenda e abate. Então, esses animais que estavam lá na fazenda não é porque tinha liminar, eles estavam porque era assim que eles faziam. E o pior, eles continuam fazendo, porque a liminar não está, nesse momento, ela não está podendo ser, ter o seu objetivo colocado em prática, porque a outra parte entrou com uma medida no TRF, conseguiu que essa liminar não possa, nesse momento, viger, mas a gente está recorrendo, a gente está tentando resolver isso. Mas o fato é que, nesse ano, a DAB baixou uma portaria, a portaria 13, se não me engano, eu anotei aqui isso, 13 de 16 de 3 de 2020, uma portaria que tem como objetivo dar uma aparência, na minha opinião, de que é possível regulamentar o abate de jumentos. O incrível dessa portaria é que ela tem, e aí, doutora Chiara, e vocês podem falar com bastante propriedade, é que ela simplesmente, quando a gente descobriu a questão do mormo, quando essa questão do mormo foi para a imprensa, inclusive a própria DAB admitiu a questão do mormo, quando a gente sabe que o mormo é letal para pessoas e animais, quando a gente viu que a natureza é capaz de fazer com o Covid-19, né, que parte justamente de uma alimentação com os animais, daqueles mercados chineses, aquele vírus sofreu mutação e gerou toda essa pandemia. Quando a gente está nesse processo de descoberta de quanto a natureza é forte, em março, já na pandemia, a DAB lança essa portaria, onde ela, com essa ideia de regulamentar o abate, ela simplesmente, num dos trechos da portaria, ela diz que não precisa, para o abate de jumentos, ter o exame de morro. Não precisa também ter o de anemia, que transmite para os outros animais. E o de morro, que até transmite para pessoas, também não precisa. E aí, então vamos por partes, Gislene. Só para explicar também. Mormo é uma doença de caráter zoonótico que vem sendo negligenciada na região Nordeste, em especial, há muito tempo. Ela ocorre justamente porque está envolvido ali uma questão sanitária importante, a forma de transmissão é direta entre os indivíduos, né? E os indivíduos, quando têm o diagnóstico dessa doença, de acordo com os protocolos do próprio Ministério da Agricultura, os animais precisam ser encaminhados para o abate, justamente porque ela é altamente contagiosa para outros animais e oferece risco de manifestação no ser humano. E recentemente a gente teve um relato médico da ocorrência de um caso de um adolescente de 11 anos em Sergipe com mono, que lidava com animais. A segunda questão, com relação à anemia infecciosa, existe uma política nacional há muito tempo que animais positivos para anemia infecciosa equina precisam ser eutanasiados. Então, o que se faz? Toda vez que um animal tem que sair de um ponto para outro, ele vai fazer um trânsito de um local para outro, seja para um evento, para uma exposição, seja para ele ser usado como um animal de reprodução, falando em equídeos, os animais precisam fazer o exame que tem uma duração de tempo. E se ele é positivo, ele tem que ser eutanasiado. Tanto assim que a gente está com um caso no Rio de Janeiro de uma égua prenhe. Tem vários profissionais da área do direito buscando um caminho para evitar que ela seja eutanasiada, né? E as pessoas estão vendo que tem todo esse protocolo sanitário a ser cumprido. Então, o que a gente questiona é assim, por que em cada lugar tem um peso e uma medida esses protocolos, né? Por que, na verdade, não é necessário você fazer controle de uma doença que tanto oferece risco de um cavalo, para um jumento, para um burro, para todos os equídeos de uma forma geral, e, mais do que isso, animais que tiverem mormo, que precisam ser eutanasiados por ser uma zoonose, não são eutanasiados. E como que na portaria isso pode acontecer, né? Então, para a gente, quem não é veterinário ou quem não entende dessa área, só para fazer um esclarecimento, porque temos algumas pessoas que não são, tá, Gi? Desculpa aí a intervenção de novo. Importantíssimo, assim, nesse tempo, lidando com essa frente, a gente percebeu que a interação das áreas é muito importante para salvar os animais. Nós não salvaremos os animais sós, e a gente precisa né, dessa parceria realmente para trocar esse conhecimento e chegar lá. Então, assim, o que eu vejo é a questão econômica. Eles querem
um lucro fácil, porque eles querem capturar ou comprar abaixo, um valor baixo e matar. E ter um lucro absurdo com o legial, que é o produto que eles retiram da pele dos jumentos, e de onde eles fazem um produto que não tem nenhuma comprovação que serve para nada, mas eles acreditam. E isso é caríssimo. A carne antigamente estava indo mais para o Vietnã, não sei agora, mas o fato é que o interesse maior deles é no legial, ou seja, aquele animal vira um valor muito alto para eles lá. O fato é que a cadeia produtiva de jumentos, se fosse para ter, seria caríssima. Eu me lembro bem que lá no Conselho Regional de Medicina Veterinária, vocês falaram isso, que uma cadeia produtiva de jumentos, acho que foi até uma fala da doutora Chiara, que é caríssima. Então, assim, deixando claro novamente que nós somos contra a cadeia produtiva de qualquer animal, mas uma cadeia produtiva de jumentos, eles devem gastar muito, eles não querem gastar. E aí vem essa portaria e diz que vão ter 2 fazendas. Uma, e a doutora Chiara pode falar disso muito bem. Uma para ficar os animais, olha a repetição, pega os animais e bota de qualquer forma, sem barreira sanitária, porque não vai ter exame de morro, não vai ter nada, coloca nessa fazenda. Aí, entre aspas, essa fazenda está legal porque está conforme a portaria. Vai ter algum documento? É uma pergunta que eu estou fazendo. Esse documento vai ser o quê? De lavagem de jumentos? Porque o jumento vem do mesmo jeito. Capturado, comprado, vai botar lá? Estou perguntando. Aí de lá, esses jumentos que não morrem, que não podem ir para o abate, vão ficar em outra fazenda esperando o dia do abate. Mas isso, doutora, que ela pode falar com propriedade, que são os jumentos, e você também, mãe, que são os jumentos, as fêmeas, os bebês, porque eles estão, né? Então, assim, mas nada disso é cadeia produtiva de jumentos. Então, assim, como você pode regulamentar o que é crime? Porque vamos para cães e gatos. Se você pega, hoje em dia, um cão na rua, pegou, botou em sua casa, não deu nenhuma assistência, ou levou para o veterinário fez alguma coisa errada, é processo. Mas o jumento, então, ele pode estar andando pela pista, que já é um tipo de negligência do poder público, com o evento da carroça, da moto, com o evento com a proteção animal, pedindo para não ter exploração dos animais nas carroças. Os jumentos foram soltos. O poder público que era o que a gente esperava, que o poder público atuasse conforme a Constituição, artigo 225, e fizesse até santuários para esses jumentos ficarem. O poder público simplesmente permite o abate. Tanto o governo estadual da Bahia, aqui, como o governo federal. Todo mundo permitindo o abate. Uma pela DAB, outra pelo mapa. E aí, então, pode. Você não pode pegar um cão e um gato, exemplificando, e matar, ou comprar a qualquer preço e matar, porque é maus tratos. Mas o jumento pode? Não pode. É a mesma lei. Então, assim, é a mesma lei de crimes ambientais, é a mesma lei, a mesma Constituição, não mudou a legislação. E essa portaria aí não tem eficácia nenhuma, porque ela é contrária às normas do Conselho. Inclusive, o Conselho agora deu uma nota recentemente contrária a essa dispensa do exame de mormo. Essa portaria que está aí, ela não tem... ela não atende a legislação, o direito animal, ela não atende o direito constitucional, ela não atende as normas de medicina veterinária. A própria portaria está contrária ao que a própria medicina veterinária prega. Então, assim, está tudo errado, nada mudou, e a gente vai continuar lutando contra esse abate de jumentos, e a gente vai conseguir, porque, assim, a verdade vence. Sempre a verdade vence, né? E a verdade é que nada mudou com a portaria. A verdade é que o abate de jumentos, como está, é ilegal, não há cadeia produtiva de jumentos. Os jumentos são capturados, são comprados por preço vil, são colocados, seja lá que nome que dê, para onde eles sejam colocados, eles não vendem a cadeia produtiva, que a gente é contra, mas eles sequer vendem a cadeia produtiva. E aí, eu quero também falar que nunca vou esquecer o choro daquela menina naquela aula de Aracaju, que quando terminou a aula, aquela menina chorando, por quê? Porque ela, aquela participante do congresso, porque ela, querendo salvar os jumentos, arrecadou dinheiro para botar os jumentos nos caminhões, porque ela achava que ia com o usuário. E esses jumentos foram para o abate. Isso é indigno. O abate de jumento é indigno para os animais, é indigno para as pessoas. É contra a nossa cultura, é contra o que o brasileiro entende. É um animal que tem afetividade. O abate de jumento é um escândalo. O abate de jumento é criminoso. O abate de jumento tem que acabar. Eu queria até lembrar, Gislaine, que você falou sobre a portaria da DAB. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque constitucionalmente os animais são protegidos pelo Estado. Eles devem ser protegidos pelo Estado, né?
E o que a gente vê é que o Ministério da Agricultura tem que primar para garantir o adequado controle sanitário, não apenas para os animais em território brasileiro, mas também para os produtos que são exportados. Então, muito da qualidade de exportação dos produtos brasileiros, de garantir mercado, se a gente quiser, inclusive, não pensar nos jumentos, pensar na economia, está baseado em cumprir protocolos que são consagrados e necessários para a exportação. E, nesse caso, o que a gente vê é que não tem nenhuma preocupação. Por quê? Para a produção do EGAL, como eles vão usar só uma gelatina, vamos dizer assim, que está na pele desses animais, se os animais estão gordos, magros, foram vítimas de maus tratos ou não, para eles pouco faz, pouco importa. Eles vão continuar fazendo isso dessa forma, caso nada for feito. E eu gostaria de lembrar que em 2018, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele, na verdade, lançou uma resolução, a 1236, de 2018, que fala sobre os maus tratos contra os animais. E o que é importante nos considerandos, eu vou ler, porque eu acho que é importante as pessoas ouvirem, que considerando que os animais, a necessidade de orientar o pessoal envolvido nos locais sobre responsabilidade técnica de médico veterinário ou zootecnista, no que se refere à necessidade de prevenir e evitar a crueldade, abuso e maus tratos aos animais, considerando que os animais devem ser tratados observando os princípios da ética e do bem-estar animal, considerando-se que o bem-estar animal é um conceito que envolve aspectos fisiológicos, psicológicos, comportamentais e do ambiente sobre cada indivíduo, e considerando a crescente preocupação da sociedade quanto ao bem-estar do animal e o impedimento ético e legal de crueldade, abuso e maus tratos contra os animais, resolve instituir uma norma reguladora relativa à conduta do médico veterinário e do zootecnista em relação à constatação de crueldade, abuso e maus tratos aos animais. Então, uma inquietude que nós temos, e eu sou veterinária, então, diferente da Gislane, eu posso fazer essa constatação, cadê os profissionais veterinários envolvidos nessa normativa? Cadê o cumprimento das normas de bem-estar animal? Cadê o cumprimento das normas de ética? Cadê uma discussão aberta com a sociedade? Né? Nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. E o que a gente vê é que essa norma que eles estabeleceram agora, falta muitas coisas muito importantes para a gente pensar em que poderia estar se pensando que fosse uma política de abate, que nós todos somos absolutamente contra. Por quê? Porque da estimativa de que nós tínhamos no Brasil, no início dessa história, aproximadamente 400 mil jumentos, mais de 100 mil, pelos dados que a gente tem de animais que foram abatidos nos diferentes frigoríficos, quase a metade desses jumentos, à época, já tinham sido abatidos. E gostaria de lembrar aos senhores que cada jumenta tem um jumento de cada vez, e o período de gestação dela é de praticamente 1 ano. Então, como é que nós podemos instalar uma cadeia produtiva, como bem disse a professora Chiara, no CRMV alguns meses atrás? Como é que você vai pensar numa cadeia produtiva que você não tem isso estabelecido, você não tem normas sanitárias estabelecidas, sendo que isso é fundamental para todo o resto? Por que nos jumentos não tem? Não é verdade, Gislane? Pois é, quer dizer, o jumento não tem porque eles estão achando que o jumento é descartável. Né? Como normalmente o abate de jumento o abate de animal tem uma lógica, né? De animal objeto. E o dos jumentos é escandaloso, porque sequer eles têm gasto. Eles não querem nem ter gasto, não tem. É um caminhão, um funcionário bota todo mundo no caminhão, vai fazer teste de morro, porque se fizer teste de morro já vai encarecer, já vai criar toda uma circunstância que vai gerar obrigações. E aí eles não vão poder fazer o abate. Provavelmente esse abate vai dar muito problema para eles. E aí, então, assim, o jumento é mais do que descartável para eles, é lixo e não é. Não é assim, eu lamento que as autoridades públicas desse país, tanto a estadual como a federal, achou que não existisse proteção animal, que não existisse brasileiro preocupado com o jumento, mas existe. Nós falamos pelos animais.
E isso está completamente errado. Não pode acontecer. Eu lamento que eles não tenham cumprido o papel deles como poder público de cuidar da vida dos animais, negligenciaram, entregar os animais à morte e continuam insistindo. Precisa ver nos processos como eles peticionam com vigor a favor do abate. Uma vergonha. Uma vergonha. E assim, é errado, é criminoso e é um risco à saúde pública. É um risco à saúde pública. Em 2020, quando a gente está vendo o que é uma pandemia, e quando a gente está vendo que a gente vai ter que mudar muito, a ONU até saiu, né? Eu vi um texto da ONU hoje sobre novas preocupações zoonóticas, acho que o nome é esse. Então, assim, quando a gente está vendo uma mudança de contexto, se insiste nesse abate, que é um risco à saúde pública, então tem quantas pessoas morreram de mormo na Bahia e fora da Bahia, ou sofreram mormo, e talvez tenham pensado que era outra coisa, porque essas coisas podem acontecer, não é? A pessoa mormo nem sabe, mas é mormo. Então, assim, a gente não sabe nem quantas pessoas morreram, se morreu alguém de mormo, ou se outras doenças foi classificada de outras doenças quando era mormo. Porque essa coisa do mormo ficou escondida até a gente provar e botar na imprensa, e agora lançaram essa portaria para dar essa roupagem de legalidade, mas na portaria a gente sabe ler, ninguém é analfabeto, todo mundo sabe ler, e ao que você lê está lá bem grande, que não é para fazer exame de mormo. Obviamente a pessoa não precisa, a pessoa é óbvio, se o mormo é risco, se o mormo é transmissível para pessoas, transmissível para animais, o mínimo é fazer o exame de mormo. Então, assim, é um absurdo. É um absurdo, e a gente vai continuar batendo nessa tecla de defender os jumentos, pelos jumentos, por eles serem animais, e defender também a questão da saúde pública. Porque agora, assim, a negligência, nós estamos vendo que é ampla. Gislane, eu vou só fazer uma consideração aqui, porque daqui a pouquinho o nosso reloginho vai começar a contar. Eu acho que seria muito importante você, se todos concordarem, nós vamos abrir uma segunda live para poder continuar essa discussão e contar como está o processo, em que pé está, o que está sendo feito em relação a esse processo que tinha um caminho, tinha uma liminar, depois de mais de um ano essa liminar foi derrubada pela agricultura, pela DAB, e nós voltamos a ter o risco do abate. Eu vou encerrar a live, gente. Eu espero que vocês todos ficam aí e voltem com a gente, tá bom, Gi? Fica aí, entra na live de novo que eu vou te chamar outra vez, tá bom? Gente, conto com vocês. Até já, não saiam daí.